Há mais de 4.300 anos, na cidade suméria de Ur, uma mulher escreveu o seu próprio nome dentro de um poema. 1.500 anos antes de Homero cantar a Guerra de Troia, ela já tinha assinado. Chamava-se Enheduana. Era filha de Sargão de Acádia, o homem que fundou o primeiro grande império da história. E, durante quase 4.000 anos, o mundo não soube que ela existiu. Não é um exagero. É um facto arqueológico. Os textos que ela compôs foram copiados durante séculos por escribas que já não sabiam quem tinha sido a autora. O nome dela sobreviveu escondido em placas de argila, à espera de que alguém, um dia, voltasse a ligá-lo às palavras. Esse dia só chegou em 1927. Enheduana foi alta sacerdotisa do deus Luanana, no templo de Ur. Foi nomeada pelo pai, num movimento político frio, colocar uma filha Acádia no coração religioso da Suméria conquistada, para unir dois povos sob um só poder. Mas o que ela fez com esse cargo não estava no plano de Sargão. Ela pegou na escrita cuneiforme, usada até então para contar sacos de cevada e registrar impostos, e transformou-a noutra coisa. Numa voz. Na primeira pessoa. Escreveu hinos. Escreveu a deusa Inanna. E, no meio de um deles, fez algo sem precedente conhecido, parou de falar dos deuses e começou a falar de si própria. Do seu medo. Do seu exílio. Da injustiça que lhe fizeram. Foi expulsa do templo. Foi apagada dos registros. E, mesmo assim, sobreviveu, pela única coisa que ninguém lhe conseguiu tirar, as palavras que tinha assinado. Mas para chegar a esse nome enterrado, é preciso voltar a Ur, ao tempo em que ninguém assinava nada. Ur ficava na margem do Eufrates, no sul do que hoje é o Iraque. Há 4.300 anos, era uma das maiores cidades do mundo. Torres de tijolo cru, canais, armazéns cheios de cevada e lã. E, no centro de tudo, o templo do deus Lua, Nana. Quem controlava aquele templo controlava a alma da cidade. Sargão de Acádia percebeu isto melhor do que ninguém. Tinha conquistado a Suméria pela força, dizem as inscrições que sujeitou pelo menos 34 cidades. Mas a força não compra lealdade. Por isso, fez uma coisa mais subtil, enviou a própria filha para Ur e nomeou a alta sacerdotisa de Nana. O título dela passou a ser Enheduana, em a suma sacerdotisa, o resto, um epíteto poético, algo como ornamento do céu. Era um cargo com o peso de um rei. Ela encarnava a esposa do Deus. As suas palavras tinham autoridade divina. E, no entanto, sabemos muito pouco sobre o que fazia todos os dias, porque quase ninguém escrevia sobre pessoas. A escrita, naquele tempo, servia para contar coisas: quantos animais, quantos sacos, quantos impostos. Os textos não tinham autor. Eram anônimos como a argila de que eram feitos. Ninguém assinava. Ninguém dizia teu. Escrever era registrar, não era falar. Até que uma pessoa, dentro daquele templo, decidiu falar. O que Enheduana fez com a escrita não tinha precedente conhecido. Compôs uma coleção de 42 hinos dirigidos aos templos de toda a Suméria e da Acádia, de Eridu a Sipar, de cidade em cidade. Foi a primeira obra do gênero. E, numa das linhas, escreveu uma frase que ainda hoje arrepia pela consciência do que estava a acontecer: meu rei, algo foi criado, algo que ninguém criou antes. Ela sabia. Sabia que estava a fazer uma coisa nova. Mas o gesto maior veio nos hinos a Deus Inanna. Num deles, o mais famoso, chamado Ninomiara, a exaltação de Inanna, 153 linhas de louvor à deusa, aconteceu algo que muda a história da literatura. A meio do poema, a voz deixa de falar dos deuses e começa a falar dela própria. Enheduana nomeia-se. Diz o próprio nome dentro do texto. Conta a sua dor, o seu exílio, a injustiça que sofreu. Pela primeira vez de que há registro, um texto tem um rosto. Alguém está por trás das palavras, e essa pessoa quer que se saiba quem é 1.500 anos antes de Homero. Antes de qualquer nome que a escola nos ensina como o início da literatura, havia esta mulher, num templo de Ur, a assinar. E foi precisamente por ter uma voz que ela teve tanto a perder. O poder muda depressa.
Enheduana viveu o suficiente para o ver. Sob os sucessores de Sargão, o império começou a partir-se, e as cidades que ele conquistara revoltaram-se uma a uma. As fontes não são unânimes quanto ao momento exato, algumas ligam a turbulência ao governo do seu irmão, o rei Rimush, outras situam-na mais tarde, já no tempo do seu sobrinho Naram-Sin, quando um homem chamado Lugal-Ani tomou o poder em Ur. O essencial, porém, é claro. Lugal-Ani quis a bênção da sacerdotisa. Quis que ela confirmasse o seu direito ao trono. Ela recusou. Era filha de Sargão. Representava a dinastia que Lugal-Ani queria derrubar. Dizer sim era trair o sangue. Dizer não era perder tudo. Disse não. Foi afastada do cargo. Expulsa da cidade. A suma sacerdotisa de Nana, a mulher que encarnava a esposa de um deus, saiu de Ur como uma fugitiva. Refugiou-se, ao que parece, na cidade de Jirsu. Longe do templo. Longe do altar. Longe de tudo que a definia. E o que fez ela, no exílio? Escreveu. Foi ali, expulsa e sem poder, que compôs o Ninomiara. O poema não é só louvor à deusa. É um apelo. Um pedido. Enheduana implora a Inanna que interceda, que a devolva ao seu lugar, que corrija a injustiça. Usa as palavras como última arma, porque já não tinha outra. Imagine isto. Uma mulher sem cargo, sem cidade, sem exército. Só com argila e um estilete. E, mesmo assim, a construir o argumento mais poderoso que conhecia, a sua própria voz. E resultou. A revolta foi esmagada, a autoridade acádia restaurada, e Enheduana regressou a Ur, ao cargo que lhe tinham arrancado. A própria exaltação de Nana guarda esse arco inteiro, a expulsão e a restituição, a queda e o regresso, contados pela mão de quem os viveu. Voltou ao altar. Mas o que aconteceu ao nome dela, muito depois de morta, foi pior do que qualquer exílio. Enheduana morreu. Não sabemos como, nem exatamente quando. Presume-se que em Ur, provavelmente ainda ligada ao templo. E, por um tempo, foi lembrada, talvez com um estatuto quase divino, uma figura importante do reino mesmo depois de morta. Os seus textos não desapareceram. Pelo contrário, foram copiados durante séculos. Escribas de gerações seguintes reproduziam os seus hinos em novas placas de argila. As cópias que hoje temos foram feitas mais de 600 anos depois da sua morte, no tempo do primeiro Império Babilônico. Isto diz-nos uma coisa: a obra dela era tão respeitada que se ensinava nas escolas de escribas muito depois de ela ter partido. Mas há uma diferença cruel entre uma obra sobreviver e uma pessoa ser lembrada. Quando o primeiro Império Babilônico caiu, a memória de Enheduana caiu com ele. Os textos continuaram a existir, enterrados em ruínas, escritos numa língua que se tornaria morta. O nome dela deixou de significar nada. Ninguém sabia que aquelas palavras tinham tido uma autora, muito menos que essa autora fora a primeira da história a assinar. Houve ainda um sinal mais sombrio. O disco de alabastro com a sua imagem, quando foi encontrado, estava partido em pedaços, e há quem defenda que o rosto da figura central foi deliberadamente desfigurado na antiguidade, como se alguém, algures no tempo, tivesse querido apagá-la não só dos registros, mas da própria pedra. E durante quase 4.000 anos, resultou. O mundo esqueceu-a por completo. Até que uma pá de escavação bateu em alabastro branco. Em 1927, nas ruínas de Ur, o arqueólogo britânico Leonard Voley escavava os Jiparu, a residência das sacerdotisas do deus Lua. Entre a terra, encontrou os fragmentos de um disco de alabastro. Depois de reconstruído, revelou uma cena, uma sacerdotisa, de pé, num ritual, enquanto uma figura vertia uma oferenda. E no verso, gravada na pedra, uma inscrição. A inscrição dizia que aquela mulher era esposa de Nana e filha de Sargão de Acádia. Dizia o nome dela, Enheduana. De início, era apenas um nome numa pedra. Mas depois os investigadores começaram a ligar as pontas. Havia placas de argila escavadas em Nippur, com hinos antigos, e nesses hinos aparecia o mesmo nome. O primeiro a fazer a ligação foi Adam Falkenstein. A pergunta impôs-se sozinha:
E se a autora daqueles poemas fosse a mulher do disco? E se aquele nome, esquecido durante 4.000 anos, fosse o do primeiro autor conhecido da humanidade? O debate continua até hoje. Alguns assiriólogos duvidam que ela tenha escrito, de facto, cada linha. As cópias são muito posteriores, e nada é simples quando se olha para 4.000 anos de distância. Mas ninguém disputa o essencial: existiu, teve um cargo do peso de um rei, e o seu nome ficou preso, para sempre, às palavras. Hoje o disco está no Penn Museum, na Filadélfia. Em 2022, uma grande exposição foi finalmente dedicada a ela. O título chamava-lhe, em inglês, aquela que escreveu 4.000 anos para lhe devolverem o nome. E ainda há quem nunca o tenha ouvido. O nome de Nheduana está hoje em enciclopédias, em traduções, até numa cratera do planeta Mercúrio. As palavras que ela assinou atravessaram 4.300 anos e chegaram até nós. Mas houve um intervalo, quase 4 milênios, em que ela simplesmente não existiu para o mundo. Ninguém a mencionava. Ninguém a lia como sua. Estava lá, na argila, e ao mesmo tempo em lado nenhum. Isto deixa uma pergunta que não tem resposta fácil. Se a primeira autora da história esteve apagada durante 4.000 anos, e só voltou por causa de um caco partido que alguém, por acaso, encontrou, quantos outros nomes continuam enterrados? Quantas vozes assinaram algo, algures, e nunca ninguém as ligou de volta às suas palavras? Não sabemos. E é possível que nunca venhamos a saber. A história que nos contam é feita dos nomes que sobreviveram por sorte, não necessariamente dos que mais mereciam sobreviver. Nheduana teve sorte. Um disco partiu-se, mas não desapareceu. Uma pá bateu no sítio certo. Um investigador fez a ligação. Milhões de outras histórias não tiveram nada disso. Aqui, em notas de margem, é disto que falamos, de pessoas que tiveram razão, ou voz, ou coragem, cedo demais, e que o tempo tentou apagar. Algumas voltaram. A maioria, não. Se te interessa saber quem ficou esquecido, e por quê, fica conosco. Há mais histórias destas à espera, do outro lado do silêncio. E talvez a pergunta que fica não seja quem escreveu primeiro. Seja quantos escreveram, e nunca soubemos. Se gostas destas histórias, subscreve. Em voz baixa, mas fica.